ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. A declaração foi feita em resposta a uma apoiadora que pediu que ele não deixasse, abre aspas, fazer esse negócio de vacina, fecha aspas. A frase foi uma referência às vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento. A fala do presidente foi reproduzida na conta do Twitter da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, como vocês podem ver agora na imagem. No texto, a Secretaria da Comunicação diz, abre aspas, impor obrigações não está nos planos. A lei que dispõe sobre o enfrentamento da pandemia autoriza autoridades a adotar ações como a vacinação e outras medidas profiláticas. Este é o assunto do grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia para vocês. Bom dia. Bom, a pergunta do grande debate desta manhã é a seguinte: o governo deve impor a vacinação contra a Covid-19? A introdução hoje é do Tiago Anastácio. Tiago? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Cada um pode ter a sua própria opinião, cada um pode gozar das suas próprias liberdades, cada um pode fazer aquilo que bem entende da sua própria vida, desde que a lei seja respeitada e não se ultrapasse o limite de interferir na vida do outro como algo geral, na saúde do outro, nas liberdades dos outros, na vida, como nós gostamos de colocar, dos outros. O Estado não pode interferir nisso, a não ser que, por ordem legal e visando o bem comunitário, o bem da comunidade, possa-se, sim, obrigar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Nós estamos diante de uma das quadras mais complicadas da história do país. É tamanha a desinformação, é tamanho o uso do maquinário público para desinformar que eu não sei como é que essas pessoas não coram. Nós estamos diante de um dos maiores momentos em gravidade da história. O mundo todo está reunido buscando uma vacina. Nós estamos agindo junto com aqueles que o próprio governo brasileiro de ultradireita tanto repudia. Nós estamos em diálogos com a Rússia, nós estamos em diálogos com a China, com quem nós já tivemos diversos entraves. Agora, a instigação pelo governo federal de que as pessoas não serão obrigadas a se vacinar, a ausência de orientação, de liderança, é uma das coisas mais pífias que nós poderíamos viver no Brasil nesse momento. Mas não surpreende. Não surpreende porque o presidente da República agiu dessa forma desde o início da pandemia, buscando sempre a desinformação, dizendo que preza pela liberdade das pessoas, mas sempre desrespeitando, inclusive, as próprias legislações locais, como aconteceu no Distrito Federal. Eu, particularmente, Gisele e Rafael, me preocupo muito, porque nós estamos numa situação grave, num momento grave, o esforço mundial é bonito, nós deveríamos, inclusive, tentar manter esse diálogo. É uma pena que isso esteja acontecendo. Agora, não preciso tecer qualquer comentário sobre algo tão absurdo. Gisele? Bom dia. Bom dia. O governo federal editou a lei de combate ao coronavírus em 2 de fevereiro de 2019. Muito antes, inclusive, da própria Organização Mundial de Saúde decretar o coronavírus como pandemia. Ele ainda era tratado como surto e já veio o governo federal e editou essa lei que trouxe justamente o regramento geral de como o Brasil iria enfrentar esse período crítico que estava por vir. Já tínhamos notícias de situações muito difíceis vividas na China, depois na Europa, começava nos Estados Unidos também, e o governo federal então se adiantou e trouxe lá um arcabouço legislativo federal para justamente orientar e auxiliar gestores estaduais e municipais também a se engajarem nessa luta que estaria por vir. E nessa lei há lá uma previsão específica de que haverá a possibilidade das autoridades promoverem para o combate ao coronavírus medidas de isolamento, medidas de quarentena. A lei nunca falou em lockdown, nós inclusive debatemos muito sobre isso aqui. E num outro artigo dessa lei há então a possibilidade de adoção de medidas compulsórias, ou seja, de medidas obrigatórias. E que medidas podem ser essas? Medidas de exames médicos compulsórios, testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, uso obrigatório de máscaras, exumação, cremação, necropsia, restrições à locomoção e, eventualmente, também importação de materiais estrangeiros, de materiais médicos, sem a autorização ou sem o registro na Anvisa. Todas essas medidas, elas foram previstas justamente para possibilitar que o Brasil, que os gestores brasileiros pudessem
Então, ter à sua disposição todas essas possibilidades de relativização de contratos para a importação de EPIs, enfim. Isso está certo? Está certo. O presidente da República ontem disse, olha, a uma apoiadora, inclusive sedizente da área da saúde, ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Isso é verdade? Isso também é verdade. Nós temos amplas campanhas de vacinação no Brasil, são campanhas que contam com o engajamento da sociedade. Essas campanhas e essa vacinação é obrigatória para as crianças, mas não para os adultos. E aí já um tema importante para discutirmos, Tiago, sobre essa compulsoriedade em crianças e adultos. E realmente o governo federal adotou desde sempre essa postura de respeitar a liberdade das pessoas. Medidas compulsórias poderão ser adotadas desde que criteriosas e ninguém realmente será obrigado e será levado compulsoriamente a tomar vacina se não quiser. Isso que eu queria reforçar aqui para o Tiago agora e depois para a Gisele. O governo pode, porque a ideia do nosso debate é entender o seguinte, o governo pode, acho que o bom senso, né? Todos concordamos aqui que o bom senso indica a vacina quando ela existir, claro, né? Mas o governo pode obrigar alguém a tomar a vacina, ou seja, conduzir alguém ao posto de saúde para tomar a vacina ou não? Então, Rafael, você coloca bom senso. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje, e não só no Brasil, o mundo ocidental vive hoje, é o problema do bom senso. Na minha particular opinião, e aí é uma interpretação das liberdades constitucionais, o governo pode sim obrigar as pessoas. O debate e o grande problema é, o governo pode tomar medidas invasivas, inclusive corporais, contra as pessoas. Esse é um ponto muito complicado. Eu, particularmente, coloco aqui, de novo, é a minha opinião. Acredito que o governo pode até deslocar as pessoas de lugar. Como, por exemplo, nós temos no Código Penal vigência de proteção sanitária. Como já discutimos aqui, inclusive, Gisele, a questão daquela senhora da praça. Se há uma lei sanitária proibindo, o descumprimento vai ter consequências até do direito penal. Eu não consigo visualizar a possibilidade do governo entrar no corpo de alguém. Isso é um problema constitucional, não sou um constitucionalista, e esse é um debate, sim, por uma Suprema Corte. Qual é o limite de imposição de compulsoriedade que um governo pode ter? Porque me parece muito evidente. Nós precisaremos vacinar as pessoas. Há um esforço mundial. Gisele, nós não conseguiríamos aqui fazer o que hoje o governo federal faz. Dizer, não, ninguém será obrigado. Nós temos a obrigação hoje de pessoas que fazem um debate público de falar, pessoal, é importante, vamos todos nos vacinar. Por quê? Porque existe uma cadeia de contágio. Quando todos estão vacinados, essa cadeia é quebrada e vidas são salvas. Nós temos uma obrigação pública de fazer assim hoje. O governo, infelizmente, passa uma informação errada. Poderia até levantar, como por exemplo, creio que você, Gisele, faria isso como eu faria se fôssemos governantes. Olha, gente, estamos com um problema. Existe um limite para a coação do Estado, para o Estado usar até da força para agir contra um cidadão, que é a entrada no corpo de alguém. Porque a vacina será, sim, invasiva. Será uma injeção no braço de alguém ou no bumbum de alguém, vai saber onde é que vai ser isso. Mas existe um limite, e é uma discussão riquíssima. Muito interessante, mas o governo não está falando disso. O governo está falando de uma pseudo-liberdade que ele sequer entende, que ele não quer discutir, está sim agindo de forma promíscua, de forma equivocada. Acho, Rafael e Gisele, que é um debate rico que nós precisaremos ter. Na minha posição, Rafael, as pessoas deveriam ser obrigadas. Existe, na minha opinião, também uma dificuldade, porque parece ser uma vacina invasiva no corpo. Agora, ela pode e certamente será invasiva no corpo. O governo não pode pegar ninguém à força na Avenida Paulista e levar a um posto de saúde, mas ele pode depois exigir esse documento para qualquer outra coisa que a pessoa vá fazer, né? Por exemplo, emitir um passaporte, renovar o RG, retirar o título de eleitor. Isso pode acontecer, não pode, Gisele? Exatamente, é isso, Rafael. O governo pode, para adotar essas medidas compulsórias, prever sanções. Não sanções físicas realmente de levar a pessoa compulsoriamente e aplicar nela essa vacina, mas sim exigir, primeiramente, conscientizar as pessoas e fomentar o engajamento para que as pessoas, então, vão aos postos de saúde para que elas se vacinem. Nós temos, Tiago, no Brasil, uma taxa muito baixa de pessoas, saiu uma pesquisa recente, que são contra vacinas. Então, nós já temos essa facilidade no Brasil. O brasileiro, ele é muito consciente, ele convive muito bem com a vacinação. Então, não temos esse problema. E eu não vejo problema nenhum no governo federal fazer uma afirmação como essa de que ninguém será obrigado. Isso é uma verdade. Ninguém será arrastado para um posto de saúde para se submeter a uma vacina. O que haverá sim, e eu também não tenho dúvida nenhuma, é que o governo federal fará sim uma grande campanha, uma belíssima campanha de conscientização para que as pessoas vão voluntariamente aos postos de saúde. E eu não tenho dúvida, Tiago, que nós vamos debater aqui, porque haverá filas nesses postos de saúde. O brasileiro irá sim se submeter à vacina. Mas o governo federal precisa também alertar, e nós não podemos nos furtar a esse debate que inclusive prevíamos que ocorreria daqui a algum tempo, que é o seguinte, Tiago, nós ouvimos muitos infectologistas,
principalmente no começo da pandemia, que falavam sobre a impossibilidade ou a dificuldade de desenvolvimento de uma vacina, porque vacinas são processos muito longos que exigem uma quantidade muito grande de anos de testes para que sejam então colocadas no mercado, para que sejam seguras. Haja vista o vírus HIV, que até hoje não tem uma vacina, embora haja exaustivas pesquisas para encontrar uma vacina. Então, é realmente temerário. Todos os protocolos de entendimento assinados com esses laboratórios, com essas academias, tem lá uma ressalva de que esses laboratórios não poderão ser responsabilizados por eventuais efeitos colaterais dessas vacinas daqui a 1, 2, 3 anos. Por quê? Porque não houve tempo para esses testes. Então, nessa medida e nesse sentido, realmente o governo federal tem razão. Poderão ser adotadas medidas sancionadoras como restrições a direitos ou exigência da carteirinha de vacinação para a emissão de passaporte, para a viagem para o exterior. Isso sim poderá Mas aí não é acontecer. contraditório, Gisele, se a gente pensa assim, imaginar que o presidente Jair Bolsonaro tem direito de dizer, olha, a vacina não vai ser obrigatória para ninguém, e vir a SECOM, ou seja, um órgão oficial de governo, a Secretaria de Comunicação, e chancelar isso em redes sociais públicas? O que eu acho que a Secretaria de Comunicação fez, Rafael, foi uma tentativa de esclarecer e de contextualizar o que foi dito pelo presidente, justamente para evitar o que efetivamente aconteceu, que foi esse alastramento, essa grande discussão e já a crítica ao presidente. Veja, se o presidente diz ninguém será obrigado a se submeter à vacina se não quiser, então virá a oposição e dirá é negacionista, é irresponsável, é genocida. Mas se ele tivesse dito a lei federal já previa lá em fevereiro a compulsoriedade de vacinas, o que nós estaríamos debatendo hoje? Ele é autoritário, ele é ditador, ele é genocida. E não tenho dúvida que talvez esses partidos rede, sustentabilidade, PSOL, PT, que adoram mover ações contra o presidente, já estariam promovendo uma ação contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, justamente para discutir quais são os limites da compulsoriedade e que as pessoas não poderiam ser compulsoriamente vacinadas se não quisessem. Então, há uma oposição, infelizmente, hoje no Brasil, que não é uma oposição da crítica construtiva e propositiva, é da crítica pela crítica. E nesse sentido é que eu acho que a Secretaria de Comunicação tentou explicar e contextualizar. E veio a público e disse, olha, estamos envidando nossos melhores esforços, estamos fazendo tudo o que é possível para combater o coronavírus, mas realmente no detalhe, na minúcia, as pessoas não serão arrastadas a postos de saúde e obrigadas a se vacinarem se assim não quiserem. Gisele, de uma forma muito simples, vamos lá, você fez uma análise muito interessante, inclusive do contexto político, da oposição hoje diante do presidente Jair Bolsonaro. Vamos estabelecer algumas questões aqui. Primeiro, a lei, esqueci o número da lei, mas ela é de fevereiro, 13.700 e alguma coisa. De 6 de fevereiro de 2019. Exatamente, de fevereiro de 19. Essa lei foi editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente. A iniciativa não foi do Executivo. O ponto que eu coloco aqui é um ponto muito específico, porque senão nós vamos acabar debatendo o sexo dos anjos, não é? Principalmente com essa coisa de oposição e situação de governo. A minha questão aqui, e acho que é o tema do debate, é a questão de ser obrigatório ou não. O presidente da República, como líder da nação, ele tem qual dever? Essa é uma pergunta simples. Dizer que ninguém será obrigado a ser vacinado ou vir a público e incentivar a vacinação? Esse é o ponto. Eu entendo a sua crítica, acho que ocorreram abusos, coloquei aqui, ocorreram abusos, inclusive, proselitismos judiciais demais de partidos políticos, alguns acertados. Nós já discutimos isso aqui, inclusive com belíssimas petições jurídicas, já comentamos isso também. E belíssimas decisões E belíssimas também, né? decisões. Então nós temos um debate muito racional sobre o que acontece hoje no Brasil. A pergunta que fica é, um presidente, num momento como esse, deve olhar para a população e dizer, gente, se a vacina chegar, vamos nos vacinar? Como acontece hoje nos Estados Unidos, onde não são obrigadas as pessoas a votarem, e há uma tentativa de incentivar as pessoas a votarem. Hoje, aqui no Brasil, nós temos a obrigatoriedade do voto. Então, há uma questão aqui hoje de incentivar as pessoas ao quê? Ao não negacionismo. O presidente da República, infelizmente, opta por, em vez de incentivar,
de trazer o quê? Trazer à luz um debate sobre direitos e garantias individuais que não cabe. E por que não cabe? Porque é raso, Gisele. Eu discordo de você. Mas você entende o meu ponto? Eu entendo. É uma preocupação minha porque é você optar por fazer algo em vez de incentivar. Pois é, mas eu vejo essa situação da seguinte maneira, Tiago. O presidente está sim atuando, está sim com o ministro da Saúde, que já assinou inclusive um protocolo com uma das vacinas que se mostrou e se mostra até hoje uma das mais promissoras. Há outros protocolos que também foram assinados com outros laboratórios e outras academias. O governo federal, além disso, tem feito todos os esforços, não só financeiros, mas também para dar apoio para os profissionais de saúde, para tentar, de todas as maneiras, possibilitar o combate à pandemia para as pessoas. O que ele fez foi uma declaração, uma resposta a um alerta que foi feito por uma pessoa que inclusive se diz profissional de saúde, um alerta baseado em vários relatos, em várias entrevistas dos próprios infectologistas sobre a precariedade de uma vacina produzida num espaço tão curto de tempo. Portanto, é um questionamento válido esse feito e o governo federal, eu não vejo justamente como negacionista por conta disso. Ele faz alertas sobre a liberdade, mas ele está trabalhando sim, duramente, arduamente, para o combate à pandemia em todas as suas formas. Então, a Fiocruz já está sendo estruturada para as vacinas. E aí, só queria colocar uma provocação para você, Tiago. Com relação à vacinação, não é possível vacinar todas as pessoas, correto? Há pessoas, inclusive, que serão excluídas dessa vacinação porque há mais risco na vacinação do que sem a vacina. E aí o questionamento, com relação a crianças e adultos, como é que será que vai ser decidido isso? Porque no Brasil as campanhas de vacinação de adultos, elas são facultativas, não são compulsórias. Isso vai ser decidido por um veterinário. E as crianças... O que as crianças e os adolescentes e as crianças têm estudos que demonstram que elas têm baixíssima contaminação. Então, o que é preciso é aguardar para ver como os especialistas vão discutir e quais serão os grupos que serão sujeitos à vacinação. Pois não. É só uma observaçãozinha. O contágio é igual das crianças. O problema é a gravidade da doença. Você colocou contágio. O contágio parece que é exatamente o mesmo. Só que, em regra, as crianças são assintomáticas. O ponto que eu trouxe, Gisele, é o seguinte. Eu acredito que o Estado pode, até mesmo porque temos diversas exemplificações na nossa legislação, o Estado pode sim te deslocar de lugar. Ele poderia até te levar, por exemplo, ao posto de saúde de forma obrigatória. Nós conhecemos diversas sanções do Estado que são sanções, e aí eu digo porque é da minha área, que são sanções corporais. Não significa apanhar, significa deslocar o corpo. Esse é um ponto. A minha discussão, e aí é um tema constitucional, é a questão invasiva. Enfiar uma agulha em alguém. Eu acho que aí é um tema para a Suprema Corte, onde grandes constitucionalistas estão lá para isso. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, para as pessoas entenderem, são constitucionalistas porque são professores de direito constitucional e muito reconhecidos, inclusive, no exterior. A minha discussão é essa, é de sinais. Não é um sinal isolado, por isso que eu falei de negacionismo. Nossa, o presidente incentivou a aglomeração, o não uso de máscaras, o remédio sem comprovação científica. Existe uma história do presidente da República, e eu concordo contigo. Enquanto o governo agia, ele fazia o contrário do que o governo faz. Isso não é liderar. Liderar é o quê? Você liderar pelo exemplo. E não criando questões absolutamente contraditórias entre falas e ações. Esse é um problema contumaz no Brasil. E aquela história, quem vai decidir se são crianças ou adolescentes serão os veterinários. Nós vamos agora para os argumentos finais aqui do nosso debate, começando com a Gisele. 1 minuto, Gisele. O presidente tem bastante dificuldade de se colocar e de se ser entendido. Se ele fala, ele é criticado. Se ele cala, ele é criticado. Se ele demonstra uma certa manifestação, ele é negacionista. Se ele toma uma outra posição, ele é autoritário, ele é ditador. Então, que o presidente siga nessa toada de cuidar das pessoas, de apoiar os seus ministros, especialmente o ministro da Saúde, para que então continuem as pesquisas, para que continuem os protocolos de entendimento internacionais, para que continuemos tanto buscando soluções de vacina como também soluções de medicamentos e que essas soluções venham, que sejam esclarecidas para a população sem que deixemos de lado o respeito às liberdades, aos direitos e às garantias fundamentais. Isso está previsto na própria Lei Federal de Combate ao Coronavírus. Há lá um artigo específico que chama a atenção para que todas essas medidas autorizadoras dos gestores públicos, seja medidas compulsórias de exames, de vacinas, seja as medidas de isolamento, elas devem ser precedidas de estudos técnicos, de estudos científicos que justifiquem o porquê daquelas medidas. Elas devem ter uma limitação temporal, elas devem ser adotadas num tempo mínimo necessário para o restabelecimento da situação e para o restabelecimento de uma situação social melhor.
melhor. Portanto, é preciso sim que o governo alerte para as liberdades, para as garantias, que ele respeite e demonstre respeito às liberdades e às garantias. E de outro lado, precisamos sim não nos esquecer do engajamento, da preocupação com o coronavírus e cada vez mais buscarmos entender como estão se desenvolvendo essas vacinas, como serão as campanhas de vacinação, como estão se desenvolvendo os medicamentos, porque também pode acontecer de medicamentos serem encontrados para solucionar o coronavírus. Então, nós teremos aqui um novo debate. Que o governo federal, que os governos estaduais e que os governos locais sejam responsáveis e se dediquem à população. Tiago, 1 minuto. Obrigado, Rafael. Obrigado, Gisele. Gisele, o ponto que eu coloco é o seguinte. O presidente da República ele não é criticado porque fala ou porque não fala. Já ficou comprovado que o Brasil fica melhor quando ele não fala. Acho que todos nós concordamos. Qualquer pessoa que acompanha a política sem paixão, por um lado ou por outro dos espectros, sabe que em silêncio ele fica muito melhor. O ponto que se coloca é sobre a sucessão de descalabros. Nós não estamos falando de um ato isolado. Nós estamos falando sempre de colocações postas fora do lugar, fora de hora. Eu previ, anteontem, essa discussão sobre vacina. Você se lembra, minha amiga? Nós colocamos aqui e eu falei, vai começar esse discurso contra as vacinas. Há um esforço mundial. As pessoas que estão criticando não estão entendendo que, graças às condições tristes da pandemia, existe um grande número de pessoas voluntárias, que é sempre o grande problema e o ponto que faz com que todas as vacinas demorem. Nós estamos hoje numa situação diferente, mas em vez de iluminarmos, estamos trazendo discussões de trevas sobre não ciência, sobre críticas vazias e pífias sobre ciência. Nós precisaremos, sim, e creio até que o governo federal, principalmente pelo ministro Pazuello, de quem eu discordo, mas respeito. Será que o brasileiro entenderá isso? Que pode haver discordância com respeito? Creio que o general Pazuello, ministro da Saúde, irá incentivar a população. A questão são sinais que estão sendo colocados cada vez mais de forma clara por um presidente que, infelizmente, sabemos, não tem capacidade de liderar pelo exemplo. O exemplo é sempre contrário à ciência, muitas vezes contrário ao dito e aquilo que também é regido pelos seus próprios ministérios. Liderar é liderar pelo exemplo, não apenas pelas palavras. Não domina, infelizmente, o presidente da República, nem as palavras e nem os exemplos. Esse é o ponto. Obrigado, Tiago, Gisele. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de